O nosso próximo convidado, Arthur Neto, da Câmara de Comércio de Energia Elétrica, vai estar apresentando aqui para a gente a parte de gestão de serviços. Por favor, voltem. Arthur, por favor, suba no palco aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença. Mais uma aula que a gente vai estar aqui aprendendo com os nossos clientes. Alô. Ótima tarde a todos. Eu sou Arthur. Algumas pessoas que me conhecem também por Tours, né? 5 minutos de conversa, a gente já cria uma amizade. Eu sou uma pessoa que gosto de bastante contato. E eu trabalho na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, já fazem 20 anos. É algo meio diferente, assim, né? O pessoal de TI, trabalhando tanto tempo numa empresa, né? Então, eu vou passar um pouco para a gente poder falar sobre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. A CCE ela é o operador de mercado de energia no setor elétrico brasileiro, né? Então, a gente interage aí com o governo, né? Governo federal. A gente também interage aí com o Ministério de Minas e Energia, na questão do planejamento com a EPE, também tem a questão de monitoramento do setor elétrico, né, com a CMS e a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ONS, que é o operador físico aí do setor elétrico. A CCE ela tem como propósito, né, desenvolvimento de mercados de energias eficientes, né, inovadoras, sustentáveis, com benefícios para a sociedade. A nossa visão é que a gente seja excelência, né, operacional em 2030. Né? Então, a gente tem essa busca aí, né, para a gente ter esse reconhecimento para o futuro, né, de destaque, aí, de excelência. A CCE foi criada em 1999, é uma instituição privada sem fins lucrativos, né, que reúne aí todas as empresas que comercializam energia elétrica. Lá a gente tem a questão dos nossos valores, né, e aí, talvez isso tenha um grande significado de eu estar tanto tempo na empresa. Né. Então, a colaboração é muito importante, compromisso com o cliente, ética e transparência, excelência e valorização das pessoas. Então, isso daqui é uma verdade, isso ocorre lá na empresa. A gente tem trabalhado bastante, então a corporação investe bastante nesses valores aí. As atribuições da CCE tem aí adesão dos agentes, né? Então, os agentes do mercado fazem adesão lá na empresa. Tem a questão do registro dos contratos, a gente também tem coleta de medição, que vai lá na ponta, no medidor, e traz essa coleta aí diariamente. Tem o cálculo do preço, né, do PLD, contabilização e liquidação financeira, leilões de energia, acho que em algum momento vocês devem ter visto aí pelas mídias, né, tem os leilões de energia que ocorrem, monitoramento e gestão de contas setoriais. Além de tudo isso, a gente ainda faz atendimento ao mercado, tecnologia e sistemas para os agentes, capacitação, a gente tem uma área de capacitação dos agentes lá na empresa, e regras de comercialização. A CCE hoje tem alguns grandes números, né? Então, são 15.714 agentes, 50.020 ativos, temos 69.518 medidores. Contratos aí são, em média, de 173 mil megawatts, que isso daí foi tirado também. E liquidados, né, cerca de 1,9 bilhões em 2024 agora, a última extração que a gente fez para fazer a apresentação. 34,9 bilhões em contas setoriais, orçamento de 23. Então, esses são alguns dados da CCE. E aí, relação CCEE OpenShift. Relação CCE Red Hat. A nossa relação já vem há muito tempo. Inicialmente, a gente tem um cluster de HPC
que a Red Hat também ajudou a gente aí na construção e implementação. A gente usa o HEL, então já faz bem antes de 2017, quando a gente iniciou com o OpenShift. A gente também tem aí todo o nosso gerenciamento do parque de máquinas virtuais, com o Satellite, correção de exploração e vulnerabilidades com Insight, e agora também a questão de automação com o Ansible Automation. Então, a CCE já está com a gente aí, a gente já tem essa relação, né, há muito tempo aí com a Red Hat. E a gente vai trazer um pouco agora da nossa evolução. Eu contar um pouquinho da história da CCE com o OpenShift, né? Como a gente conheceu e como a gente identificou que seria importante a gente trazer para a nossa empresa para sustentar todos aqueles dados que a gente trouxe para vocês e a importância da empresa para o mercado de setor elétrico. Então, para a gente começar aqui o período de estudo, eu tenho que contar um passo antes, que foi um summit. Eu fui num evento. Aí, nesse evento, aí teve uma apresentação, um hands-on, de um dueto, dois caras muito malucos lá, que começaram a fazer uma apresentação e deu tudo certo nessa apresentação. Um deles era o Missiaja. E aí, e deu tudo certo mesmo nesse dia da apresentação. E eu voltei para a empresa e falei, cara, tem uma plataforma de aplicação chamada OpenShift, funciona, os caras fizeram uma apresentação lá e puxa de um lado para o outro, a coisa não cai e a gente precisa trazer isso daí para a CCE. Isso aí, precisamos de alguma forma implementar isso. Então, começou daí. Então, a gente conversei com a gestão, conversei com o pessoal de tecnologia, eles entenderam que seria possível adquirirmos a nossa primeira subscrição como teste, para a gente poder estudar, validar. Começamos com alguns experimentos aí de algumas aplicações webs, passamos também para algumas utilizações de aplicações de mercados, entendemos como funcionava, tivemos alguns problemas iniciais, porque lá no início, quando a gente fazia a instalação, a gente tinha muita dificuldade. Acho que quem começou também com o OpenShift também pegou essa parte de ter que escrever o YAML e fazer o deploy, e às vezes as coisas não aconteciam. Então a gente é dessa época aí. Só que hoje a gente faz a instalação assim, muito simples, e isso eu estou falando on-premise e na cloud aí, né, muito mais rápido ainda, né? Então as coisas mudaram bastante. E a gente começou a fazer o quê? A avaliação das nossas aplicações corporativas, para a gente trazer para o nosso ambiente do OpenShift. E aí, só que a arquitetura, o time de arquitetura, o pessoal, os arquitetos aí, se tiver alguém, me perdoem, mas no final eu contextualizo vocês. Mas o time de arquitetura tendeu para ir para uma outra plataforma de aplicações. E nós, de infraestrutura, queríamos o OpenShift, porque a gente já tinha estudado. Então, acho que talvez algumas empresas já devem ter passado por isso, aquele cabo de guerra, né, de para cá, né, o meu é mais bonito que o seu. E a gente chegou no momento que a gente teve que fazer o quê? Um POC. E, de fato, avaliar as duas ferramentas. E qual ferramenta mais se adequava à empresa? E não aquilo que eu gosto, não aquilo que o arquiteto gosta, né? Então, não era a infraestrutura, não era a arquitetura, e sim aquilo que a empresa precisava, né? Então, nesse POC, acho que já agora um pouco mais recente, né, uns 2 anos, a gente já estava com o nosso TAM, e o TAM até participou também, ajudando a gente, né? Engraçado que a ajuda do TAM da Red Hat às vezes ajudava até a outra plataforma de aplicações, porque as coisas aconteciam na Red Hat, então na outra plataforma também acontecia. Só que aqui é bom a gente trazer um relato de que a nossa decisão, além de ela ter sido técnica, ela foi também por relacionamento. Por quê? Porque a gente se sentiu muito mais acolhido, muito mais próximo, porque a gente tinha suporte, a gente tinha alguém ali para poder conversar. E na outra plataforma a gente entrava em contato, o pessoal tinha um escritório aqui no Brasil, mas, poxa, como que a gente fala se a gente tem um problema? Então, isso também pesou na decisão final. A decisão a gente tem na CCE um fórum técnico, é um FTA, Fórum de Tecnologia e Arquitetura, só que esse fórum é um fórum multidisciplinar. Tem lá desenvolvedores, arquitetos, o time de infra, todo mundo participa. Então, foi unânime a decisão, né, que a gente levou lá, todos os testes, foi unânime,
a decisão para a escolha do OpenShift, para a gente poder trazer essas aplicações que estavam nessa plataforma, né, para o OpenShift. Então, o OpenShift hoje passa a ser a plataforma oficial da CCE de aplicações. Aí, falando um pouco da nossa infraestrutura, a gente tem um ambiente na AWS, né? Aí é o OpenShift na AWS, como eu acabei de ouvir agora do nosso amigo ali. Então, a gente tem um provisionamento mesmo de um cluster OpenShift na AWS. E também a gente tem o nosso ambiente on-premise, que está em cima de uma infraestrutura de hiperconvergência, na VxRail. Na AWS, a gente tem um cluster lá que tem algumas aplicações de produção já, né? Então, o mercado já acessa essas aplicações, que elas têm comunicações com serviços da AWS. E no nosso ambiente on-premise, nós temos 2 clusters, que esses clusters, um atende o ambiente produtivo e o outro atende o ambiente de homologação. Nesse ambiente produtivo, a gente já tem inúmeras aplicações, como Apache Airflow, NiFi, Kafka, o próprio Keycloak agora, que já virou a ferramenta oficial de autenticação também da CCE. E a gente fez a implementação, devido à aquisição que a gente fez da subscrição do OpenShift Plus, do ACM. Então, o nosso ACM hoje ele consegue identificar e reconhecer os nossos clusters, seja na nuvem ou seja on-premise. Aí, nós passamos para fazer o quê? Vamos ter o OpenShift, a gente precisa organizar, né, tudo isso, colocar os times para trabalharem, e como que nós podemos fazer isso? Então, inicializamos primeiro com a construção de uma esteira. Essa esteira aqui é muito engraçada, porque a gente mudou basicamente toda a esteira que existia lá, construída pelo time de arquitetura. Então, aqui nós tínhamos o GitLab, era tudo on-premise, hoje a gente tem o Bitbucket na cloud. A gente está rodando aí algumas ferramentas que é comum, né, de uma esteira, o Sonar, o Artifactory, o Quay. E a gente tem o Customize, e para fazer o CD ali, o Argo CD. A gente desenhamos em 2, às vezes até surgem inúmeras perguntas, mas por que vocês têm 2? É porque a gente definiu que o nosso desenho ia ser assim inicialmente, até para poder facilitar a adesão dos desenvolvedores, para poderem trabalhar junto à plataforma e apoiarem essa nova jornada que a gente decidiu seguir, né? Então, ficou desse jeito. E aqui vale só destacar que a questão do Quay e tanto a questão do Argo CD foram outros trabalhos que nós tivemos com o TAM. O TAM trazia alguns workshops, mostrava algumas ferramentas, e essas foram uma das ferramentas que a gente acabou endereçando para dentro do nosso ambiente. Aí, para falar um pouco de aplicação, eu falei que os arquitetos, se tivesse algum, não ficou bravo comigo. Então, aqui foi um outro momento. Qual que foi o outro momento? Assim que a gente definiu o OpenShift e assim que a gente começou a trabalhar junto, arquiteto, desenvolvedores e o pessoal do time de infraestrutura, eu tenho até aqui o próprio Tanta aqui com a gente, ele participou de alguns conflitos iniciais, hoje mudou o cenário. Porque a gente entende que o desenvolvedor ele está focado lá em escrever o código dele, e ele sabe que quando a gente vai fazer o deploy da aplicação, a gente vai colocar num ambiente seguro, um ambiente de alta performance, um ambiente que a gente tem maturidade para poder seguir e hospedar as aplicações da nossa empresa. Então, isso daqui, eu acho que é uma parte bem cultural, que é muito difícil a gente trabalhar nas empresas. E, inicialmente, assim, eu vejo vários relatos de várias apresentações que eu fui, que é um dos conflitos, eu acho que talvez, que acho que todo mundo deveria romper esse laço primeiro, né? Mas a gente seguiu assim. As aplicações corporativas elas estão dentro do Rancher Server, né? E esse foi o POC que a gente fez. Infelizmente, não teve condições por inúmeras coisas, suporte, relacionamento, foi muito difícil a gente continuar a fazer teste, e a gente não descartou, colocou lá na comparação, mas ele não conseguiu suprir. E o engraçado é que não conseguiu suprir até por custos, tá? Então, se alguém quiser fazer até o teste, pode fazer, mas o custo é maior. A gente chegou nesse racional também. A gente achava que era menor, mas não é. A gente chegou no racional que é maior o custo.
E hoje a gente já tem dois ambientes, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de projetos, que eles somam aí em torno de 70 aplicações que já estão passando pela esteira de CI/CD, já estão fazendo o deploy via Argo também. E é engraçado que esse número aqui, vocês vão ver que lá na frente, aqui no próximo slide, vai falar, nossa, mas como aqui 70 e o número aqui é maior? Aí eu vou explicar porque o número está maior aqui. Então a gente tem aqui as nossas migrações do Rancher para o OpenShift. Para tirar do Rancher para o OpenShift, a gente tem um problema sério, porque o Rancher, essa versão que a gente estava usando, ele é uma versão 1.4. E ele era orquestrado pelo Kettle, não era ainda Kubernetes. Então, você imagina as dificuldades que a gente teve. Então, a gente teve que convencer a arquitetura, os desenvolvedores, que eles tinham que refatorar as aplicações que eles tinham. Então, muitas vezes teve essa resistência, a gente foi convencendo, explicando que a gente teria uma facilidade melhor para poder trabalhar com OpenShift. E aí, depois que colocaram o ambiente de dev de projeto, hoje eles entendem que agora, para fazer os outros ambientes, é só fazer um simples overlay, né? Então, a gente está nesse processo. 89 aplicações de dev, por que tem aqui? Porque a gente tem alguns WOS, alguns WebSphere, que a gente containerizou esses WebSphere. Para fazer o quê? Para facilitar, quando um desenvolvedor entra na CCE, a gente tinha em média de 6 dias para poder preparar a máquina para esse desenvolvedor, colocar o WebSphere para o cara trabalhar e ter as aplicações. Então a gente teve uma certa ideia de falar, vamos containerizar esse WebSphere. Quando o cara foi entrar para trabalhar, o desenvolvedor, ele faz lá a criação dentro do OpenShift desse grande container, né, no monolito, e está funcional. Então, para o negócio, a gente diminuiu de 6 dias para 30 minutos o ambiente. Então, para o negócio, para a gente, nesse momento, ele está sendo muito satisfatório. Mas já existe um projeto também para a gente transformar em microserviços esses grandes containers. Homologação, a gente tem por volta de 68 aplicações. Já tem algumas aplicações que estão em homologação que a gente já vinha fazendo teste com o OpenShift. Treinamento, pré-produção e também o ambiente produtivo. Então, aqui a gente teve todo esse trabalho, e todo esse trabalho ele foi suportado aí com o time da Red Hat, que a todo momento que a gente precisou, a gente solicitou, o pessoal nos ajudou, seja tirando dúvidas, seja fazendo algum workshop para a gente fazer entendimento de qual a melhor forma que a gente poderia tirar do Rancher para colocar para o OpenShift. Qual é o momento que nós estamos agora também? Fazendo um estudo de implementação do ACM, ele já está implementado, já está instalado, mas existem inúmeras outras funções que a gente pode estar utilizando. Então, a gente está explorando ainda um pouco mais. Tem outro trabalho que já foi feito com o ODF também, a gente já fez o deploy, tem no ambiente, e a gente já entendeu os benefícios e a gente precisa ver também a questão da utilização de fato. Mas tudo isso também foi possível por causa da subscrição do OpenShift Plus. Nós temos um planejamento futuro, que vocês vão entender do WebSphere, que é um cluster de OpenShift para produtos da IBM. Então, a gente tem umas aplicações da IBM que eles estão locadas só um cluster separado de OpenShift, por questão até de subscrição e a gente entender também como essas aplicações vão funcionar. A ideia é que no futuro, aí, um planejamento até 26, a gente concentre todas essas aplicações e seja gerenciada tudo num cluster apenas, né? E também a gente tem um plano de recuperação de ambientes. Hoje já existe, a CCE já tem um plano de recuperação de ambientes que ele é feito em torno de 3 horas para as aplicações de produção, 8 horas para as demais aplicações. Só que agora a gente tem o OpenShift. E o OpenShift é a nossa plataforma de aplicações oficiais. Então, a ideia é que a gente tenha também aí uma estratégia de DevSecOps com o OpenShift e um outro provider para, se a gente precisar, numa situação de disaster recovery, a gente volte pelo OpenShift, tem essa estratégia. E também o estudo e implementação do ACS. Também faz parte aí do nosso planejamento até 26. Essa é a nossa história da CCE, essa é a nossa trajetória. Eu queria agradecer aí as pessoas que estão sempre conosco, aí o dia a dia, que vê o nosso trabalho, o David, que trabalha com a gente, a Luciene, que faz aí a parte de
a gente chora para ela, ela vai lá e arruma a subscrição, arruma um pessoal para poder fazer o workshop, enfim. O Miciage aí que, às vezes, no passado, às vezes a gente mandava umas mensagens, pedia ajuda também, e assim, o pessoal da Red Hat nunca se negou a ajudar, sempre ajudou a gente. Então, se a gente consegue estar hoje com uma plataforma segura na CCE, é porque o time aqui da Red Hat também nos apoiou bastante. E agradecer aí o time da CCE que veio aí assistir também, e a todos vocês que vêm apresentar, assistir. E lembrando que, como eu falei para vocês, o OpenShift, a gente entendeu que ele fazia parte da nossa empresa e ia ajudar a nossa empresa assistindo eventos como esses aqui, que as empresas vêm e faz aí a sua apresentação de como está o seu ambiente, e a gente leva para casa essa lição de casa aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para todos vocês. Palmas, Arthur. Muito obrigado, Arthur. Excelente, cara. Excelente.